Quem poderá estar próximo do Senhor? Será que é o desejo do seu coração estar mais perto de Deus, conhecer mais da sua pessoa, conhecer mais daquilo que Ele tem para a sua vida? Se esse é o desejo do seu coração, na oração da manhã de hoje, eu vou ministrar uma palavra para que você entenda como que você pode se aproximar mais de Deus. Quem que Deus deseja que esteja perto dele? Lembrando que ao final eu quero orar pela sua vida e te abençoar em nome de Jesus. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta ir apertar no botão de inscrever-se, depois você aperta no sininho, seleciona todas e fazendo isso você será notificado sempre que estivermos com conteúdo novo. Lembrando também que se você prefere ouvir através de uma plataforma de podcast, nós estamos nas principais. Então basta procurar por Vivendo pela Vida Cast. Procure por Vivendo pela Vida Cast, siga o nosso perfil e receba esse alimento diário no seu aplicativo favorito. Bom, mas vamos lá. Deus tem uma mensagem para o seu coração e essa mensagem se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5, que diz o seguinte: Senhor, quem pode ter acesso a teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala da verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor, e cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Quem age assim jamais será abalado. Amém? Olha só que interessante, esse é um texto que vai falar de várias características, de várias ações que você precisa fazer para estar mais próximo de Deus. Muitas vezes nós imaginamos, e talvez isso passe também pela sua mente, que você só se aproxima de Deus se você orar, se você ler mais a palavra, se você fizer cursos na igreja, enfim, se você estiver fazendo algo de alguma forma que esteja diretamente ligado à palavra de Deus ou ao seu evangelho. Muitas pessoas acham que para crescer no Senhor, para se aproximar do Senhor, é somente em um ambiente eclesiástico, é somente em uma igreja, ou em uma ação específica que a igreja esteja fazendo. Mas esse texto que nós acabamos de ler, ele é interessante porque ele traz aqui outras vertentes, coisas que você deve e precisa fazer no seu dia a dia para se aproximar de Deus. Então vamos pontuar aqui o que o salmista fala. A primeira coisa que ele diz é quem que vai se aproximar do Senhor, né? Quem que vai viver o monte aqui representa a presença de Deus. Então, quem que vai viver na presença de Deus? Aquele que leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Então, aqui nós já temos dois apontamentos: integridade e justiça. Integridade é você não se corromper, e aplicar a justiça é você agir de forma justa. E aí ele fala: quem de coração fala a verdade, ou seja, quem é verdadeiro, quem não é falso. Pessoas que realmente falam aquilo que está no seu coração, né? Que falam a verdade. Não são bajuladores, não estão falando porque querem algo em troca, mas falam daquilo que é genuíno dentro dele. E aí ele continua dizendo o quê? Não difama os outros. Olha só que interessante, aquele que guarda a sua língua, aquele que não fica maldizendo, aquele que não fica jogando setas, né, na vida de outras pessoas através de palavras, nem fala mal dos amigos. Interessante. Muitas pessoas, mesmo sendo amigos, né, amigas umas das outras, muitas vezes elas também acabam falando mal do amigo, principalmente quando ele está ausente. Então, muito cuidado com isso. E ele continua dizendo que quem despreza os que têm conduta reprovável. Querido, se você vê alguém que tem uma conduta que é reprovável, o que é reprovável? Aquilo que vai contra os princípios da Bíblia, aquilo que vai contra o ensino do Senhor. Então, as pessoas que desprezam esse tipo de conduta,
estarão mais próximas de Deus. E aí ele fala: honra os que temem ao Senhor. Ou seja, eles se espelham naquelas pessoas que verdadeiramente têm uma vida com Deus, eles honram, eles reconhecem pessoas que estão próximas de Deus, pessoas que ouvem a Deus e praticam os seus ensinos. Cumpre suas promessas mesmo quando é prejudicado. Isso aqui é interessante porque muitas pessoas não têm palavra. Pessoas que te dão a palavra de manhã, mas chega na hora do almoço, a sua palavra já mudou. Tem umas que te dão a palavra, mas quando você vira as costas, sua palavra já não vale mais. Então, olha só o que a palavra diz. Pessoas que honram com as suas promessas, com as suas palavras, mesmo quando são prejudicadas. Mesmo às vezes ela sabendo que se comprometeu com algo que não deveria, mas ela vai lá e honra. Ela vai lá e cumpre aquilo que ela prometeu. Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Olha só, pessoas que ajudam realmente por livre e espontânea vontade, porque querem ajudar o outro, então não agem como agiotas da fé, né? Eu vou emprestar, mas você precisa fazer algo para mim, ou Deus precisa me dar algo em troca desse favor. Não, você está emprestando ali porque às vezes o teu próximo está passando por uma necessidade, uma dificuldade. E com isso você não está se aproveitando de uma situação para obter lucro, né? Verdadeiramente você está ajudando a outra pessoa. E aí o versículo aqui continua dizendo que pessoas que não aceitam suborno para mentir sobre o inocente. O que essa palavra está na Bíblia? Porque era muito comum naquela época. E hoje também em alguns locais existe isso. Tem pessoas que são corrompidas para falar mal de outro ou para validar uma mentira. Então isso é muito comum, principalmente no meio político, no meio jurídico, ou seja, para que pessoas possam comprovar a sua tese, elas acabam subornando outras pessoas para que elas deem um falso testemunho, para que elas mintam, e aí a pessoa inocente ela acabe sendo prejudicada. Por quê? Porque essa pessoa ela omitiu a verdade, né, através da mentira e pior, né, ela ainda vendeu. Ela obteve um lucro financeiro para poder mentir e prejudicar a outra parte que é verdadeiramente inocente. E aí o salmista finaliza dizendo que quem age assim jamais será abalado. Então presta muita atenção para que você se achegue mais perto de Deus, para que o Senhor se alegre com a sua vida. É importante não apenas você orar, não apenas buscar o Senhor através da leitura da palavra, não apenas fazendo cursos na igreja ou cursos teológicos, mas muito mais importante é que você tenha uma vida de conduta no seu dia a dia que verdadeiramente faça justiça, que verdadeiramente esteja alinhado com aquilo que Deus quer que você faça. Então, baseado nessa mensagem, eu quero orar pela sua vida, para que o Senhor te abençoe, para que você prospere em cima dessa palavra, para que você seja uma bênção e para que você esteja muito mais perto dele, para a honra e para a glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento colocar a vida do meu irmão diante de ti, te pedindo, Pai, que essa palavra venha entrar no seu coração e que ela venha produzir frutos e que ela venha produzir entendimento na sua alma, Pai. Que verdadeiramente ele possa agir, Senhor, com justiça, que ele possa agir com imparcialidade, que ele possa agir, Pai, debaixo dos teus princípios, debaixo da tua orientação, sem desviar o seu coração, sem permitir com que ele seja contaminado, Pai, pelas propostas que o mundo lhe põe, propostas que só destroem a sua vida, que só destroem a sua alma e o seu espírito, Pai. Mas que em nome de Jesus ele ande com integridade, ele ande cumprindo a tua palavra, cumprindo os teus mandamentos, Pai, para que verdadeiramente o Senhor se alegre com a sua vida, que o Senhor possa derramar ainda mais sobre ele, que ele possa transbordar dessa luz, dessa paz, que ele possa se movimentar, Deus, de acordo com a tua orientação, a fim de que o teu evangelho cresça, de que o teu reino se propague, Pai, se alargue nessa terra e que o teu nome seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Então, querido, se você recebe essa oração, já digita aí nos comentários, amém, eu recebo em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você,
eu quero pedir que você compartilhe ela com outras pessoas. Nos ajude a semear esse evangelho, compartilhando essa palavra, fazendo com que outros também tenham acesso a ela. Se você perdeu a nossa última mensagem, vou deixar aqui o link para que você assista, uma mensagem tremenda aí para alimentar o seu espírito. E lembrando que amanhã nós estaremos aqui de volta, buscando ao Senhor, orando, nos alegrando na sua presença. Afinal de contas, nós nos movemos por propósito e não por necessidade.